Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou o André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre os ritmos das nossas vidas. Claramente as coisas parecem fora do lugar, especialmente depois da pandemia. E a gente precisa entender se dá para voltar a ter uma batida constante. Antes da gente começar esse episódio mais filosófico da tecnologia, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade, lá em www.mittechreview.com.br/cine. Rafa Coimbra, a tecnologia deveria ser uma ferramenta para aumentar o nosso bem-estar, a produtividade, liberar o nosso tempo para ser mais humano no final das contas. Pelo menos foi o que nos prometeram. Mas a tecnologia, tem nos imposto uma espécie de arritmia, alternando ali alguns momentos de intensidade com períodos de extrema exaustão. E essa dinâmica me faz aqui questionar se nós estamos nos adaptando à tecnologia ou se ela está simplesmente moldando a nossa maneira de existir. Como você acha, Rafa, que como sociedade é possível equilibrar esses ganhos que vêm da inovação com a necessidade humana de manter um ritmo de vida saudável e sustentável? André, é inegável que, se a gente analisar historicamente, nos últimos anos, vamos pegar aí os últimos 100, 200 anos, nós, enquanto humanidade, tivemos um salto absurdo em termos de qualidade de vida, graças, em muita parte, à tecnologia, né? A tecnologia no sentido mais amplo, aí, com T maiúsculo. A gente acompanhou há poucos dias lá no evento do MIT, o MTech, o Ray Kurzweil, e ele mostrou lá uma série de gráficos dizendo claramente que nós melhoramos, ponto, né? A expectativa de vida aumentou, a taxa de mortalidade caiu, a gente vive mais, bem, melhor, mesmo as pessoas que são mais carentes hoje vivem em situação melhor se comparadas à Idade Média, à Antiguidade. A grande questão é a que preço, né? Tem um outro lado que a gente não discute tanto, que são efeitos colaterais provocados por essas tecnologias. E o que a gente observa agora, e sobretudo depois da pandemia, a pandemia foi aquele período de todo mundo ficou ali recluso, e aí é como se tivesse todo mundo voltado, né, ali 2022, 2023, com uma ânsia de viver, de consumir, de celebrar a vida, ou de voltar ao que seria uma normalidade, e a gente foi impactado por novas tecnologias que estão chegando agora, como, por exemplo, a inteligência artificial. O que acontece, André, é que a gente muitas vezes, nesse ritmo frenético da vida cotidiana, a gente se esquece que nós somos programados para vivermos num outro ritmo, no ritmo da natureza. A gente não foi feito para tanta demanda cerebral, para tantas cobranças, para tantas pressões. E, obviamente, essas pressões ou essa carga de informação, isso tudo chega por conta das tecnologias. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que deslocar aqui o ponto de colocar a tecnologia como algo culpada nesse sentido, porque o culpado somos nós, né? Nós é que criamos essas demandas, nós é que estamos ditando esses novos ritmos e as tecnologias estão apenas impulsionando esse novo padrão de sociedade que nós estamos criando. Então a gente precisa dar um passo atrás para assumirmos as nossas culpas, no sentido de responsabilidade, e não achar que, mas o mundo é assim, as tecnologias estão aí, todo mundo está usando isso ou aquilo, eu também tenho que usar. É importante que se faça essa reflexão para que a gente, em algum momento, dê um respiro, porque eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, precisa, muitas pessoas, desse respiro, desse ritmo, para a gente tentar voltar à normalidade natural, no sentido biológico, e a gente construa esses próximos anos usando o que tem de bom, e tem muita coisa boa da tecnologia, mas respeitando um pouco esse momento nosso biológico. A gente não dá conta de tanta informação, a gente não dá conta de tanta produtividade. Já que você falou aí em filosofia, né, André? Eu
Eu cito muito o Byung-Chul Han, que tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, em que ele trata exatamente disso. Se a gente for também para o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ele tem um conceito da modernidade líquida, em que ele explica muito de como essas relações fluidas, essa base que a gente tem de uma constante mudança, isso tudo acaba gerando ansiedade. A gente troca muitas vezes uma solidez, uma segurança, seja em relacionamento, seja em instituições, por algo que você tem que estar o tempo inteiro ali na tela do computador trocando, troca de amizade, troca de parceria, troca de empresa, troca de tudo. E isso, obviamente, gera em algum momento para você uma sensação de liberdade, por um lado, isso é fato. Por outro, você fica extremamente ansioso, porque a sensação é que você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás, tendo que se provar, tendo que moldar, inclusive, a sua identidade baseada nesse novo padrão. Então, respira e vamos ver se faz sentido. Não fazendo sentido, é o momento da gente abrir mão, às vezes, de algumas tecnologias para que a gente volte a esse ritmo natural biológico. Carlos Aros, parando e respirando, conforme a recomendação do Rafa. Como você enxerga o impacto da tecnologia no nosso conceito de tempo e descanso? Você acha que nós estamos mais produtivos ou apenas mais ocupados? Eu acho que a gente está mais ocupado e cada vez menos produtivo. Acho que tem algumas situações interessantes que surgem. Rafa cita alguns autores, né, que tratam do tema. A gente tem a discussão sobre a hiperconexão, né, constante, e como cada vez mais a gente recebe estímulos de telas e pop-ups que vão se abrindo, e a nossa vida é como um navegador, né? A gente vai abrindo abas e a gente não termina uma atividade em uma, já tem outra aberta processando, e tudo ao mesmo tempo. Agora, recentemente, o ator Antônio Fagundes deu uma entrevista ao Pedro Bial, e um ponto curioso da entrevista é a pergunta ao Bial sobre o fato de Fagundes jogar videogame. Ele responde que nunca havia jogado, mas de repente foi apresentado um videogame e ficou vidrado, fissurado, obcecado por alcançar a próxima fase, buscar a próxima fase, e ficou ali algumas horas, durante alguns dias, jogando e focado naquilo. E de repente ele percebeu, quando tentou parar para ler um livro, que ele não conseguia sair das mesmas páginas do livro, porque ele estava numa outra velocidade, numa outra cadência. E ele disse, opa, peraí, tem algo errado comigo. Eu sou a pessoa que lê 2 ou 3 livros por semana, porque consigo parar e me concentrar, e o resultado dessa concentração é o livro. E é o livro lido por inteiro, 2 ou 3 na semana. E este é um exemplo de alguém que consegue medir isso porque esteve distante dessa hiperconexão. Segundo ele na entrevista, o próprio WhatsApp dele é pouquíssimo usado, ou seja, ele prefere outros caminhos para se informar ou para se comunicar e etc. Mas hoje ele talvez seja uma minoria muito escondida nesse mundo. A regra é a hiperconexão. A regra é estar conversando com alguém e, enquanto conversa com essa pessoa pessoalmente, ter o telefone na mão e ir conversando com outras 2, 3, 5 pessoas ao mesmo tempo, abrindo rede social, vendo a vida de outras 5, 6 pessoas sendo compartilhadas ali, respondendo a demandas do trabalho enfim, e uma coisa se sobrepondo à outra. A psicóloga Sheryl Turkle fala sobre esse processo e como a gente acaba colocando colocando na conta da tecnologia e buscando na tecnologia essas respostas. E a gente acaba criando esse círculo vicioso, justamente relacionado a essa hiperconexão. O grande ponto é que aqueles que conseguem efetivamente medir o resultado de tudo isso encontram uma resposta não muito positiva. O tempo gasto nessas ferramentas e conectado, ele não se traduz em eficiência na resolução de questões do dia a dia, porque a maior parte do tempo é disperso com a quantidade de informação que chega. O segundo ponto a respeito disso também não é novo. Ele surge já há alguns anos como um termo que ficou bastante conhecido, a gente já tratou dele aqui algumas vezes, que é aquela história do medo de estar perdendo alguma coisa que pode estar acontecendo.
que era uma realidade que não existia quando no mundo analógico, né? Se eu não tinha a possibilidade de acessar um mundo que estava distante de mim, eu simplesmente me aquietava e vivia o presente. Hoje a gente não vive no presente. A gente sofre pelo que ficou para trás e se angustia na incerteza do que virá, do que pode vir a ser. E não se vive o presente. E esse fear of missing out, né, o FOMO, que acabou se tornando muito conhecido, revela isso. A gente está sempre buscando algo, com medo de estar desconectado, com medo de perder, mas o grande ponto é, que informação é essa que a gente quer? O que a gente está buscando? E para que ela me serve? Como eu qualifico as informações e os acessos que eu passo a ter a partir da tecnologia? E aí a gente tem alguns desdobramentos e alguns estudos que vêm sendo feitos sobre, por exemplo, a perda da capacidade de concentração, a diminuição da qualidade do sono em função da ampla exposição a essas telas. Isso já vem sendo medido e provado que a demora para conseguir alcançar aquele estágio do sono em que você verdadeiramente descansa se dá em função dos estímulos e do cérebro que fica o tempo inteiro conectado a tudo aquilo. Então, estar hiperconectado, ter recursos que não se tinha há muito tempo atrás, se por um lado traz benefícios, traz vantagens e quando bem aplicado resolve uma porção de questões, por outro lado, na regra geral para os indivíduos, tem criado problemas para os próprios indivíduos, muito naquela linha de usar de maneira inconsciente ou de maneira inconsistente, talvez, um recurso que poderia ser melhor aplicado, e aí, em vez dele se tornar uma ferramenta, eu passo a ser refém daquilo na minha vida. Basicamente, o grande desenho hoje é esse. E as plataformas, como esperado, vivem desse universo de prender a pessoa ali, porque a nossa economia é a economia da atenção, não fazem um grande esforço, é bem verdade, para mudar essa lógica. Algumas delas têm recursos para você monitorar quanto tempo você passa ali, desabilitar notificações. O próprio iPhone, algumas versões atrás, trouxe a possibilidade da função foco para você desabilitar e desativar algum tipo de notificação, dependendo do comportamento que você quer adotar ali para aquele teu momento do dia, mas isso não se reverte necessariamente em um recurso aplicável para reduzir todos esses outros efeitos e talvez o pior deles, a improdutividade. Rafa, historicamente, o ser humano busca estabilidade e previsibilidade nos seus ciclos diários e sazonais. É uma prática que muitas vezes é inconsciente, mas que economiza energia. Quanto mais energia a gente consegue economizar, em tese, mais tempo a gente vive. O Richard Dawkins tem um trabalho imenso sobre esses modelos de comportamentos que são mais impulsivos. No Gênio Egoísta fala muito sobre isso, sobre economizar energia, reprodução, o quanto nós somos manipulados pelos nossos impulsos e enquanto algumas dessas práticas de economia de recursos que o nosso corpo tem faz com que a gente se comporte de determinadas maneiras. Atualmente, diversos estudos mostram os desafios que nós temos enfrentado ali enquanto seres humanos, sociedade, sobre a nossa percepção de estabilidade e também de controle sobre o futuro. Você acha, Rafa, que a era digital nos afasta dessa sensação de segurança? E como você acha que a gente pode construir uma relação saudável com a tecnologia sem perder esse equilíbrio emocional que é tão necessário para que a gente viva mais e melhor? Sim, André, eu acho que a transformação de parte da realidade em algo digital faz com que esse processo seja amplificado, essa ansiedade ou essa sensação de insegurança diante da volatilidade. Para simplificar aqui, a gente pode pensar como se o ser humano ele tivesse ali uma balança. De um lado você tem a segurança, do outro você tem a liberdade. Eu falei muito ali da liberdade, né? Então se você você quer a segurança máxima. Você entra dentro de um bunker, você vai estar lá à prova de raios e trovoadas, bandidos, você está 100% seguro dentro de um bunker no subsolo.
mas você não tem liberdade nenhuma. Por outro lado, se você for agora para a selva amazônica, você vai ter uma sensação de liberdade na natureza, mas você pode ser atacado por um animal selvagem a qualquer momento. Esse equilíbrio é o grande desafio da humanidade. Sempre foi e talvez sempre será. A gente fica ali o tempo inteiro, em alguns momentos mais seguro e falando, mas eu quero me aventurar. Em outros eu falo, né, você pensa, eu estou me aventurando muito, eu quero ficar um pouco mais calmo, quieto. Não existe fórmula para isso, isso varia de pessoa para pessoa, mas é como se a gente tivesse sempre em busca desse equilíbrio, indo para um lado, indo para o outro. Isso também, isso estou falando em escala individual, mas se a gente analisar em termos de sociedade, de países, esse comportamento coletivo, ele também é percebido, essa grande balança segurança, liberdade. E aí quando a gente vai para o digital, a coisa complica, porque o que a gente tem observado, sobretudo em tecnologias exponenciais, aí chegou um dia o metaverso, outro dia chegou o NFT, outro dia chega a inteligência artificial, a gente se sente cobrado o tempo inteiro para estar atualizado, para entender o próximo passo, para muitas vezes, se você pega gerações mais novas que estão agora no colégio, na faculdade, a pessoa dá uma olhada assim, eu não sei se eu vou me formar nessa profissão, se ela vai existir daqui a 10 anos. Essa imprevisibilidade, sim, essa volatilidade que tem aumentado, ela acaba gerando mais essa insegurança. A gente olha para o futuro e vê que ele não é mais tão retilíneo quanto já foi no passado. Antigamente as coisas eram mais simples, eram bipolares, você tinha Guerra Fria, capitalismo versus comunismo, era mais fácil você entender essas dinâmicas. Hoje, esse excesso de liberdade, de todo mundo pode ser tudo, fazer tudo o tempo todo, e as tecnologias dão para a gente essa sensação de poder, isso faz com que aumente essa pressão. Então todo mundo olha para uma rede social e acha que é fácil ter sucesso, acha que é fácil chegar a um determinado lugar, porque a tecnologia ela dá essa sensação, essa percepção. E a gente sabe, cá entre nós, que muito do que aparece na realidade das telas é uma ilusão, são pessoas projetando seus ideais dentro desse equilíbrio que eu falei numa tela. E, obviamente, quando você se depara com a sua realidade, você se choca e acaba ficando deprimido, ansioso, porque a comparação é desigual. Então, é preciso que as pessoas entendam que esse mundo virtualizado, e a gente está aumentando, quanto mais IA, quanto mais imagens geradas por inteligência artificial, textos, etc. e tal, nós teremos uma sensação de que o mundo está sendo mais produtivo, mais feliz, mais tudo, e a gente olha para o nosso canto, peraí, será que eu não sou tão bom quanto essas pessoas que eu estou vendo? É preciso que as pessoas tenham essa consciência de que isso é uma ilusão. E isso é uma ilusão mediada muitas vezes por algoritmos, como o Aro estava colocando. As plataformas querem que a gente tenha essas microinjeções de dopamina, que também aumentam muito essa aceleração do ritmo, né? O celular é o novo cigarro, você está ali toda hora tendo uma injeção de dopamina, isso é novo, isso é novo, isso é novo, até que uma hora você se esgota porque o teu cérebro não aguenta tanta novidade. Eu sempre falo isso, André, eu acho que a gente tem que ter consciência do que somos e do que usamos. E isso às vezes não acontece. Sobretudo as novas gerações, elas muitas vezes a garotada chega já achando assim, o mundo era assim. Não, o mundo não era assim, já existia um outro mundo. E aqui eu não estou querendo ser saudosista, aquela coisa de todo mundo acha que a sua geração era melhor do que as novas. Não, não é isso. Mas a gente está passando por um momento de transformação mundial, isso é um fato. Nunca antes na história da humanidade nós tivemos uma geração que já nasceu 100% conectada. E a gente está começando a medir esses efeitos. E é importante que a gente faça esses momentos de pausa e reflexão para que a gente evite que se cometam os mesmos erros que aconteceram nos últimos anos. Carlos Aros, na sua opinião, como é possível redefinir essa visão de progresso para que a gente consiga garantir um futuro mais equilibrado, já que a tendência é que a tecnologia se torne ainda mais pervasiva, não só no lado externo das nossas vidas, mas dentro do nosso corpo também. Como a gente vai conduzir esses próximos passos, levando em consideração a nossa saúde mental também? Eu acho que o que tem sido apresentado como recurso hoje é a desconexão, ou a tentativa de desconectar-se, né? Acho que é muito difícil alcançar isso na plenitude, tendo em vista a dinâmica das nossas vidas hoje.
mas a busca por momentos de desconexão, por momentos de reencontro consigo, né, com esse lugar, é o caminho. E isso só é possível quando a gente estabelece, numa visão sistêmica, todos os aspectos que compõem as nossas vidas. Então, nós, no mundo ideal, trabalharíamos com um índice maior de letramento digital, para que as pessoas usassem de maneira mais adequada os recursos e as plataformas que estão disponíveis. Nós trabalharíamos com uma dinâmica em que haveria uma redução também por parte das empresas, e sobretudo por parte delas, desses estímulos que são desnecessários, né, dessa provocação a todo instante, e do outro lado, as pessoas por conta trabalhariam com critérios de qualidade de vida que privilegiassem isso. Aqueles que estudam, por exemplo, mindfulness, usam esse recurso como um meio para trazer a mente para o presente, para o agora, e eliminar essa ansiedade, essa inquietude e todo esse cenário que a gente descreve aqui, que é causado por esse estado de coisas. Mas é óbvio que ao tratar disso, a gente está falando de um mundo perfeito, que talvez só fosse alcançar, acho que nem 1% da população. Então o esforço, de maneira concentrada, de maneira mais ampla, deveria ser por critérios mais bem estabelecidos que impusessem limites justamente para essa abordagem mais nociva, impondo de fato as restrições, criando mecanismos, na linha do que a gente vem acompanhando, por exemplo, a União Europeia insistindo muito nas restrições de acesso à tecnologia para crianças e cobrando uma postura mais dura, mais efetiva das plataformas, e que se tivesse um meio do caminho a partir disso. E um acompanhamento, eu insisto nisso, de um maior índice de inclusão das pessoas nesse processo de letramento digital. A gente tem um gap muito grande, né? Pessoas que têm um domínio maior de conhecimento sobre tecnologia e sobre os meios digitais, e aí essas são um grupo menor. E uma maior parte que tem um desconhecimento gigantesco, que acabam se lançando de maneira atabalhoada nesse mundo. E aí é onde essas coisas acontecem. Então, o que pode ser feito, talvez, para todo mundo, caminhe para um lugar ali quase como uma tentativa de enxugar gelo. Ouvi de alguém muito otimista essa semana que se estamos enxugando gelo, então chegou a hora de trabalharmos com água. Eu não sei muito bem o tamanho do otimismo dessa pessoa, ou se ela quase vive numa utopia, mas de todo modo a gente quase enxuga gelo com essas medidas, mas elas são o que a gente tem hoje à disposição. E talvez, André, e aí esse é um exercício que precisa ser feito com grande cuidado, de trabalhar junto à saúde pública mais apoio e mais investimento para dar suporte às pessoas nessa condição. Não está tão acessível a todo mundo o tratamento no quesito de saúde mental. Você vai achar mais ortopedistas do que psiquiatras e psicólogos para atendimento irrestrito aí da população. E talvez hoje esse seja um cuidado dos mais necessários. Infelizmente, a sociedade caminhou para esse lugar. Mas tem aí 3 responsabilidades. A primeira de reguladores, criando mecanismos de pressão maior sobre plataformas. Segundo, das plataformas, entendendo que elas estão acabando de alguma maneira com a base de usuários e criando um ambiente absolutamente nocivo, e elas têm um discurso para dentro, né, para fora, que não caminha na mesma direção do que elas praticam. E, em terceiro lugar, esse acompanhamento das pessoas num nível mais social, sem que necessariamente a gente pense na tecnologia para dar conta disso. É isso, tá na hora de virar a chave. Eu pergunto pro Rafa, no que você vai ficar de olho essa semana, meu amigo? O que mais você precisa saber? Tô de olho, André, numa movimentação interessante feita pela Nubank, que lançou um serviço de telefonia celular no céu.
E você fala, pô, peraí, mas o banco digital tá trabalhando com telefonia, é isso mesmo. Já era um anúncio, uma movimentação ali que estava acontecendo, então já era um anúncio meio esperado, mas agora saíram os detalhes desse plano. Na verdade, o que o Nubank vai fazer vai ser usar a infraestrutura da Claro, então opera ali como uma rede virtual, mas fato é que o banco começa a oferecer esse tipo de facilidade, né, para quem é cliente, tem mais vantagem, para quem não é cliente, tem alguns planos ali mais acessíveis. Alguns especialistas acham que tem limitações, porque, na verdade, essa tecnologia que o Nubank está usando só dá para usar com chip virtual, com eSIM, e só os celulares mais modernos têm esse tipo de tecnologia, né? Não precisa mais do chip físico, e aí seria uma limitação, porque quem está ali com os pacotes mais básicos, de repente não tem um celular mais atualizado, e há quem ache que, não sei, né? Pode ser que seja o início de uma revolução, porque a gente tem hoje um mercado bem disputado, bem competitivo, a gente tem as grandes operadoras, né? A própria Claro, a Oi, a Vivo e a TIM ali disputando o mercado. Cada consumidor tem uma grande diferenciação, né? Saiu também essa semana uma pesquisa TIC Domicílios mostrando que o celular e, sobretudo, os planos pré-pagos ainda são maioria no Brasil. A gente não tem tantas pessoas com possibilidade de ter planos pós-pagos. Então, essa disputa ela tende a aumentar, ainda que com um concorrente externo. Mas o que me chama a atenção nisso, André, é uma coisa que a gente observa às vezes no mercado, que são competidores que vêm de outros setores que não o original. Então, o setor da telefonia já estava vindo com internet por satélite, por exemplo. Telefonia por satélite daqui a pouco vai chegar. Já tem internet por satélite. As operadoras viraram grandes empresas não só de telefonia, no sentido da fala, mas também de dados. E agora tem um segundo setor, que é o bancário, entrando na concorrência. Tempos aí animadores, competitivos, e tomara que essa competição gere melhores serviços e preços mais baixos para os consumidores. E você, Carlos Aros, de olho em quê? De olho na evolução da internet, ou do acesso à internet aqui no Brasil. Até bem pouco tempo atrás a gente falava sobre discrepâncias, né, na cobertura e no alcance da internet no Brasil inteiro. E quando a gente pensa só nas áreas urbanas, em 2 décadas saímos de 13% de cobertura para 85%. Foi divulgado agora, nesses últimos dias, a pesquisa TIC Domicílios 24, né, que é coordenada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC-BR. É um órgão muito sério e que faz esse acompanhamento já há muitos anos. São 160 milhões de pessoas acessando a internet no Brasil, quase 85% da população. E aí tem um aspecto interessante aqui. Houve evolução na área rural, já 74% do acesso à internet nesses domicílios em área rural, 85% da cobertura em área urbana. E aí, quando a gente pensa em classe social, classe A e B, 100% praticamente, né? A 100% de acesso, a B 99%. Aí classe C, que evoluiu muito ao longo dessa última década, 91%, e as classes D e E com 68%. Aqui a gente tem ainda muita grama para cortar para conseguir evoluir nesse universo. A gente tem também um aumento interessante do 60 mais na conexão à internet. Então, 60%, já alcançando 60% dos usuários de internet no Brasil. A maior presença está entre aqueles com idade entre 16 e 24%, e 24 anos, com 95%. Esses números são bem interessantes, porque eles mostram a evolução da cobertura, não medem, é bem verdade, a qualidade dessa conexão, mas chama a atenção que essa evolução tenha acontecido. A rede móvel, ela vem perdendo ainda, ela tem ainda um percentual pequeno, e o uso ainda é principalmente pelo Wi-Fi, pela rede residencial. E aí tem um detalhe importante nessa história aqui, entre as habilidades que a pesquisa levanta dos brasileiros conectados, 52% usam a internet para verificar informações. É um alento em tempos de combate à desinformação e o quanto a gente tem de fluxo desinformacional por meio da internet.
saber que essa é a habilidade, como a pesquisa coloca, com o maior recall aí entre os respondentes. E é óbvio que esses números aqui precisam ser acompanhados de investimento em infraestrutura, regiões em que o 4G funciona mal e porcamente. Tem um universo gigante de investimentos para acontecer. O Brasil tem uma carência gigantesca de mão de obra para ampliar esses investimentos e uma condição de uma dimensão continental que dificulta, evidentemente, essa cobertura. Então, na região norte do país, por exemplo, a gente tem dificuldades muito maiores do que na região sudeste ou na região sul. Mas, ainda assim, os avanços eles têm sido registrados por esses levantamentos, o que corrobora com a necessidade urgente dessa discussão que nós promovemos ainda há pouco sobre o que fazer para garantir uma vida saudável dentro do ambiente digital. A gente precisa fazer com que esse mesmo crescimento que acontece no acesso à internet, ele aconteça no cuidado com o internauta, na preocupação com o internauta. E aí a gente tem um sem número de situações que se colocam como urgentes. A Procuradoria-Geral da República, por exemplo, vai muito provavelmente entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que regulamenta as bets aqui no Brasil, alegando que um público vulnerável ficou desprotegido, usando dados do próprio Banco Central, falando sobre o comprometimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o uso em jogos e nessas casas de apostas online. Esse é também um ambiente que se coloca como nocivo dentro do universo dos estímulos que a internet causa e dessas coisas todas que nós discutimos há pouco. Então, é preciso olhar de maneira ampla esses dados do acesso, mas isoladamente o número é bem positivo. Estamos diminuindo aqueles que estão desconectados, aqueles que não estão na rede. Isso é muito importante para o desenvolvimento da sociedade. É isso, tá na hora, mas antes de ir eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafael Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André, Aros e a todos que nos ouvem. Até semana que vem. Deixando aqui a dica para o pessoal que ainda não assina a Technology Review. Estamos com uma edição novíssima, uma capa deslumbrante e um assunto seríssimo e importantíssimo chamado dor. Novas tecnologias, como a gente está melhorando a qualidade da nossa vida a partir de descobertas no campo da medicina. É a hora de assinar. Se você já é assinante, dá um pulo lá no nosso site que a edição está sensacional. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem, André Miceli, Rafa Coimbra, a gente se encontra aqui. Um abraço. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, para a gente seguir falando sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.